Olá, sou a professora Elizabeth de Souza e tenho conversado com você sobre inclusão escolar. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre funções executivas. E por qual motivo nós vamos entrar nesse assunto? Porque ao conhecer as funções executivas, a identificar cada uma delas, saber como elas são importantes em relação ao nosso comportamento, as nossas ações e as nossas reações, irá nos ajudar no trato com o nosso familiar, com o nosso aluno, com o nosso paciente, né? Então, nós vamos hoje estudar com a psicóloga Lúcia Marins. Espero que ao ouvi-la você já vá fazendo associações, refletindo até mesmo como elas acontecem na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa então pensar no seu filho, no seu parente, no seu aluno, no seu paciente. Ao conhecer cada uma delas, nós teremos dado um grande passo. Conhecendo, nós vamos ter a oportunidade de pensar em estratégias, em ações vindas da nossa parte para conseguir o melhor comportamento possível daquele que nós queremos tanto bem. Então, com vocês, Lúcia Marins, Funções Executivas. Olá! Vamos conversar um pouquinho sobre funções executivas. O que vem a ser funções executivas que todo mundo fala ultimamente e que é extremamente importante? As funções executivas, ela é um conjunto complexo de habilidades cognitivas que são extremamente importantes para nos ajudar a nos comportar, a reger o nosso comportamento. Então, as funções executivas, elas são processos que são realizados aqui no lobo frontal, especificamente no pré-frontal. Então, o que vai acontecer ali? O que acontece? O córtex pré-frontal, ele vai gerenciar, ele vai reger os nossos comportamentos, né, através das habilidades cognitivas. Então, vamos imaginar que, para ficar mais fácil, que esse córtex pré-frontal é um regente de uma orquestra. Qual é a função do regente? Ele precisa coordenar, ele precisa controlar, ele precisa harmonizar essa orquestra para que tenhamos uma música perfeita, uma música tocada com toda a harmonia. E vamos pensar que os músicos são as habilidades cognitivas. Então, essas habilidades cognitivas, elas precisam estar em perfeito estado para que, né, no caso, por exemplo, os músicos, os instrumentos estarem afinados para que eles possam tocar de uma forma harmoniosa e que eles também saibam o momento de respeitar quando o regente vai dar a ordem para ele, qual é o momento que ele tenha que tocar. Inclusive, né, numa orquestra a gente sabe que tem toda uma organização. Temos instrumentos de corda, temos instrumentos de sopro, sopro de metal, sopro de madeira, temos a percussão. Então, todos ali vão ser regidos. E com isso, a probabilidade de se ter uma bela música é grande. Então, se eu tenho as minhas funções executivas em perfeito estado, né, que essas habilidades cognitivas, eu vou ter um comportamento adequado em determinadas situações que são necessárias. Essas funções executivas, então, elas servem principalmente para coordenar o meu pensamento, a minha emoção, a minha ação no objetivo. Eu tenho um objetivo, então eu preciso organizá-las, coordená-las para que eu dê uma resposta adequada naquele momento. Embora não exista assim uma definição universal para esse termo, ela difere um pouquinho de cada estudioso, mas há um consenso em que existem três componentes que são básicos das funções executivas, né? Que são os principais. Aí nós temos a memória operacional, que também é conhecida como memória de trabalho. Nós temos a inibição
também conhecido como controle inibitório, e nós temos a flexibilidade mental, também conhecida como flexibilidade cognitiva. O desenvolvimento dessas funções executivas, desses componentes principais, vão desde a infância, aí eles vão dando continuidade até a adolescência, e ali ele tem um grande pico de desenvolvimento, vai até chegando na fase adulta, onde vai tendo melhorias no longo desse desenvolvimento. Os primeiros sinais já dessas funções executivas, da memória e do controle inibitório, já começam a acontecer com 6 a 7 meses de idade. Então já é possível. Como é que a gente pode ver? Em alguns determinados comportamentos, quando você fala para a criança, não pode colocar a mão aí. Então ela já entende, ela tenta inibir esse comportamento. E se ela já aprendeu que ela não pode colocar a mão na tomada, quando ela chegar perto, ela já vai lembrar. Por quê? Memória operacional. Entre os 3 e 4 anos também já vai se observando um ganho maior dessa memória operacional e do controle inibitório. Porque nessa idade a criança já é capaz de postergar alguma gratificação. Então ela consegue esperar por alguma gratificação, algum prêmiozinho, algum presentezinho. E também na capacidade dela de atenção sustentada, que é primordial também para a aprendizagem, e que está alterada na criança que tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. A atenção sustentada é a capacidade que eu tenho de ficar focada em um único estímulo durante muito tempo. Por exemplo, ficar sentada ouvindo o que minha professora está me ensinando por muito tempo. Esses componentes também, voltando um pouquinho para a escola, eles vão surgir na escola também numa sequência. Vai a memória operacional, da memória operacional vai surgir no controle inibitório, e esses dois componentes juntos vão ajudar no desenvolvimento da flexibilidade mental. Vamos falar da memória operacional. O que vem a ser a memória operacional? Ela está muito relacionada à minha habilidade de manter a informação que eu recebi, manipular e também atualizar todas as informações que eu recebo. Eu uso a memória operacional todos os dias, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Por exemplo, acordei. Em que lado que eu deixei mesmo o meu chinelo? Deixei aqui, do lado direito da cama, e ali eu vou. Eu vou fazer um café. Qual é o ingrediente que eu uso? Quais são os utensílios que eu vou precisar? Aonde que estão guardadas todas essas coisas? O pó de café, os utensílios. Você me disse o seu telefone. Eu preciso lembrar para anotar no meu celular ou num papelzinho. Então eu tenho que guardar aqui na minha memória. Também estou usando a minha memória operacional quando eu estou sentada assistindo uma aula e estou fazendo as anotações. E eu tenho que anotar com as minhas próprias palavras aquilo que eu escutei, aquela informação que eu recebi. Também estou usando quando eu estou fazendo cálculo mental. Quero muito comprar um vestidinho, né? Uma blusinha. Custa R$150. R$150, mas eu posso pagar em 3 vezes. Quanto que vai ficar por mês para eu poder pagar? Aí vou ter que lembrar também da tabuada do 3 para poder fazer o cálculo e saber se eu vou ter o dinheiro, né, para poder pagar. Ou se eu vou, por exemplo, numa lanchonete, eu tenho dinheiro e eu quero comprar um suco e preciso ver se o dinheiro que eu tenho vai ser possível eu comprar aquele suco, se vai ser suficiente ou não. Então tudo isso é memória operacional. E inibição ou controle inibitório é na capacidade que eu tenho de inibir alguns comportamentos inapropriados, inadequados. É a capacidade que eu tenho também para manter o foco da minha atenção sem ser distraído por outros estímulos que estão à minha volta. E também está muito relacionado à atenção seletiva, que é a capacidade que eu tenho de selecionar um estímulo mediante vários estímulos. Por exemplo,
Eu estou prestando atenção no professor enquanto os meus amiguinhos estão falando, alguém está derrubando um lápis aqui, alguém está pedindo para ir ao banheiro, mas eu consigo selecionar e prestar atenção somente na minha professora. Desde que acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós também usamos essa habilidade cognitiva, né? Como é que eu faço isso? Bom, levantei, eu posso inibir determinados comportamentos meus, né? Eu não vou colocar o pé no chão porque está muito gelado, então, opa, espero, vou achar primeiro onde está o meu chinelo, aí calço o meu chinelo. Então, eu sempre vou inibir. Não vou brigar com meu marido nesse momento, né? Porque nós acabamos de acordar e vai ser uma situação muito ruim logo de manhã ter uma briga, porque ele não colocou a toalha no lugar correto. Então eu inibi para evitar uma situação que seria desconfortante. Então é extremamente necessário até para nossa vida social. E através desse controle inibitório que a gente vai adquirindo a capacidade de autorregular o nosso comportamento, né? Eu estou autorregulando. Eu regulo esse meu comportamento frente a diversas situações que acontecem no meu dia a dia, seja elas esperadas ou inesperadas. Então, a inibição, o controle inibitório, quando eu o tenho, como eu fui estimulada e consigo, né, lidar com isso, ele me dá a possibilidade de ficar calada em momentos que eu gostaria até de falar alguma coisa, mas eu não deveria falar naquele momento. Como lá eu falei da questão do marido, né, de falar alguma coisa que talvez criasse um clima meio ruim, meio constrangedor, ou um professor tá dando aula e fala assim: nossa, mas a sua aula tá muito chata, você podia melhorar essa aula. Então eu consigo inibir o meu comportamento. Também a inibição me dá a possibilidade de ficar sentada, quieta, prestando atenção na aula, mesmo que eu não esteja gostando daquela aula naquele momento. Também ela me dá a possibilidade de ficar estudando, trabalhando, mesmo que naquele momento eu não estivesse muito interessada no estudo ou no trabalho, mas que eu sei que não tem como, que eu preciso ficar sentada estudando porque no dia seguinte eu vou ter prova, ou que eu preciso trabalhar porque eu não posso simplesmente levantar, se eu sou professora, largar os meus alunos todos ali. Então eu consigo inibir esse comportamento, terminar a minha aula, respiro fundo, aí depois que eu terminei eu vou embora. Bom, o controle inibitório ele pode ser avaliado em 3 níveis. O nível motor, né, quando você percebe que a criança é incapaz de ficar sentada, ela fica levantando toda hora. Atencional, quando você percebe que aquela criança ela é incapaz de conseguir focar a atenção dela porque tem outros estímulos acontecendo ali. E comportamental, que são aquelas crianças que são mais impulsivas, que é bem característico da criança TDAH, que quando você está falando ela está te interrompendo, ela não consegue ficar sentada, ela levanta, vai na carteira dos amigos, então ela acaba tumultuando toda a sala porque ela não tem esse freio inibitório. No início da década de 70, teve um psicólogo que fez uma pesquisa muito interessante, que era o teste do marshmallow. Então ele reuniu centenas de crianças de 4 anos, mais ou menos, com essa idade, e consistia no seguinte: a criança entrava, né, num ambiente onde tinha uma mesa, e ele colocava, e ela ficava sentadinha, ele colocava um marshmallow. E ele avisava aquela criança que ele ia precisar sair da sala, que ele ia deixar aquele marshmallow para ela. Ela poderia comer no momento que ela quisesse, mas se ela conseguisse esperar um pouco, assim que ele voltasse, se ela não tivesse comido esse marshmallow, ela ganharia mais um e ela ficaria com 2 marshmallows. Ele saiu, então algumas crianças, as mais impulsivas, mal ele deu as costas, já comeram marshmallow. Algumas crianças, a grande maioria, até conseguiu ter esse controle
focou a atenção para outras coisas que não o marshmallow, embora na sala não tivesse tantos estímulos, né? Mas ela conseguiu inibir esse comportamento, ela conseguiu frear essa vontade. Embora ela tivesse vontade, ela conseguiu controlar esse comportamento. O mais interessante foi depois que os anos se passaram, ele foi procurar saber um pouquinho sobre essas crianças que já eram adultos. O que ele descobriu? Aquelas que foram impulsivas viraram jovens problemáticos, usuários de drogas, que tiveram problemas acadêmicos e que na vida adulta não tiveram sucesso, nem na parte profissional, nem na parte conjugal. E o contrário aconteceu com aquelas crianças que conseguiram ter o controle inibitório. Eram crianças que se transformaram em jovens que tinham um bom desempenho acadêmico e se transformaram em adultos que tiveram sucesso, tanto na vida profissional quanto na vida conjugal. E assim, bem interessante, porque a gente pode notar que o quão é importante esse controle inibitório. Flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, ela se refere ao quanto eu consigo ajustar o meu comportamento nas demandas ambientais. O quanto eu consigo dar uma resolução diferente para uma situação que não a mesma que às vezes eu estou utilizando naquele momento e não está sendo funcional. Como é que eu vou fazer isso? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu também faço uso dessa habilidade de flexibilidade cognitiva. No exemplo do café, né? Eu estou preparando o café, mas descubro que o pó acabou. O que eu vou fazer? Eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou sair sem comer nada, ou eu vou tomar um chá, ou eu vou ver se tem leite, ou eu deixo para tomar o café numa padaria. Então eu vou dar uma solução para aquele problema. Ou, por exemplo, se eu tenho uma amiga que sempre me dá bom dia e naquele dia ela não me mandou bom dia, o meu grupo, a minha amiga não me mandou um bom dia dentro do grupo. Bom, eu posso pensar, nossa, ele está com raiva de mim. Mas será que eu não posso pensar que talvez ela ainda não acordou, talvez a bateria do celular dela tenha acabado? Eu posso pensar em várias outras coisas que pode ter acontecido para que ela não tenha me dado bom dia, não tenha conversado comigo ainda. Outro exemplo, eu sempre faço o mesmo caminho, né, da minha casa para o meu trabalho. Estou indo, uma rua foi interditada, deu um problema lá de vazamento. Eu vou ficar parada esperando que consertem para depois eu passar, ou eu vou tentar arrumar um outro caminho que não seja longo também para eu poder chegar a tempo no meu trabalho. Um outro exemplo, eu tô ligando pro meu marido e ele não atende o celular. O que eu posso pensar? Nossa, ele tá com raiva de mim e não tá me atendendo. Ou eu posso pensar, tá no silencioso, acabou a bateria, né? Algum outro motivo. Então, assim, eu posso pensar em várias outras coisas. Para finalizar, é importante que você entenda que, como nós vimos na questão da prontidão, né? Então, a prontidão, ela precisa da maturidade. As habilidades cognitivas, não. Eu não preciso, não tem como, vou esperar a maturação da memória operacional, não. São habilidades que são desenvolvidas. Nós até nascemos com algumas habilidades, mas outras habilidades, elas precisam ser trabalhadas. E como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu vou fazer? Ela pode ser estimulada através da minha família, das pessoas que convivem e também com você, professor. E como é que eu posso fazer isso? Você vai descobrir no próximo vídeo. Foi bom? Acredito que sim. Aprender, ter o conhecimento das reações, das ações que muitas vezes acontecem diante dos nossos olhos e que por muitas vezes também são mal interpretadas. Quantas vezes nós achamos que é de propósito a desatenção
o fazer de forma tão vagarosa uma atividade ou até mesmo desistir dessa atividade. Costumo escutar alguns relatos: ele tem preguiça, ele é preguiçoso, ele é assim mesmo, ele não quer aprender, ele só quer fazer o que ele gosta. Ou então, já falei tantas vezes para ela, parece que ela não quer entender. Ao compreender, saber da existência das funções executivas vai nos dar a oportunidade da gente também melhorar as nossas estratégias, aquilo que podemos fazer, seja em sala de aula, em sala de recurso, no atendimento que nós vamos dar. Ao brincar com uma criança, ao jogar com ela, ao estar com cada um daqueles que nós queremos tanto bem, nós vamos começar a entender o seu comportamento de uma forma diferente. A Lúcia disse, e é verdade, as funções precisam ser estimuladas. Quando nós identificamos, quando nós sabemos, seja por orientação médica, terapêutica, que a criança tem um comprometimento com as suas funções executivas, não é motivo para desistir dessa criança. Pelo contrário, é hora da gente parar e pensar: o que eu posso fazer para estimular? O que eu posso fazer para dar condições para que ele aprenda, para que ela aprenda da melhor maneira possível? Espero vocês no próximo vídeo. Sábado estaremos juntos mais uma vez. Até lá! Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas possam estar conosco, aprendendo nessas doses pequenas, mas preparadas com muito carinho para você. Até mais, um beijo!